Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AECTEC. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. Jonas, e hoje a gente tá aqui com uma dupla de peso, uns colegas, uns queridos aí, que já foram clientes nossos. E vem aí para compartilhar conhecimento e quem sabe insights aí para quem tá escutando esse podcast hoje. Opa, estamos aqui com o Andrei, com o Gabriel, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Prazer. Obrigado pelo convite aí. Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Beleza, pessoal, o Andrei aqui e o Gabriel vai fazer uma apresentação deles. Eles são arquitetos, eles vão falar um pouquinho da carreira deles, do escritório deles. Eles tiveram aí, fizeram uma empresa audaciosa aí para trabalhar com dois nichos, que é a arquitetura e o outro é a parte de arquitetura digital, a parte de maquete, encantamento com o cliente. Eles vão compartilhar alguns insights aí. Então, a bola tá com vocês agora. Bora lá daí. Brigadão, Júlio, brigadão, Jonas. Meu nome é Andrei, eu tenho 30 anos, eu sou arquiteto de formação, sou formado no Mackenzie, onde eu e o Gabriel e nosso outro sócio, o Diego, que não está aqui hoje, nos formamos. A gente se conheceu do futebol, né? E foi daí que a gente uniu o útil ao agradável e criou nosso escritório, né? Então, pra mim a arquitetura, a minha família inteira é só arquiteto, engenheiro, então pra mim foi uma coisa que já vinha de família, né? E o 3D me ajudou a introduzir um pouco mais nesse caminho, né? Então, quando eu tinha 17 anos, eu já fiz curso de 3D, comecei a trabalhar como freela, fazer imagens para arquitetos. E aí eu estava sempre na dúvida se eu fazia desenho industrial ou arquitetura, né? E aí meu pai sempre me deu uma maior força para seguir com arquitetura. Ele falou, pô, você pode fazer arquitetura e trabalhar com DI, né? Que é desenho industrial. Mas se você fizer DI, você vai se restringir um pouco para trabalhar com... Você vai fechar um pouco o campo, né? Então a arquitetura te abre um campo enorme, assim, para diversas coisas. Então, eu sempre levei muito em paralelo as imagens 3D com a arquitetura. E para mim, cara, foi a melhor escolha da minha vida, assim. Conheci o Andrei, conheci o Diego. E hoje nós temos as duas empresas em paralelo, né? E conseguimos levar as duas sempre... Assim, a gente acredita com uma qualidade bacana, assim. E até para falar o nome das empresas, né, que a gente não falou, né, o Estúdio 102, que é a nossa empresa de arquitetura. A gente trabalha muito no ramo de edificações, hoje que é um dos nossos enfoques. E a ArtPixel, que é a nossa empresa mais de arquitetura digital, como o Júlio já mencionou, né. A ArtPixel tem mais ou menos uns 13 anos. E o estúdio... 17. Aí, assim, 13 anos que eu já tinha marca, mas oficializou mesmo tem 7 anos. Que a gente abriu empresa, tudo direitinho. E a gente tá crescendo aos pouquinhos, né. E a gente tá com uma equipe legal, assim, de trabalho. Legal. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Você já comentou um pouquinho o que te motivou, foi o lado familiar, né? André, o que motivou você ali pra fazer Ser bem sincero que depois que eu saí do colégio eu era um pouco perdido no que eu queria, né? Eu sempre acompanhei muito a vida do meu pai, que meu pai é engenheiro civil de formação. Só que ele não trabalha muito com engenharia, ele sempre foi um cara de produto de mercado imobiliário. Então, acho que desde pequeno, por eu acompanhar muito isso, eu sempre quis. Aí, saindo do colégio, prestei engenharia, não passei em nenhuma faculdade. Aí fiz um ano de cursinho e estava decidido que queria publicidade e propaganda. Falei, é isso. Porém, eu fui lá e prestei arquitetura no Mackenzie, que eu sempre gostei de arquitetura. Falei, vou prestar. Acabei não passando nas universidades que eu queria em publicidade e propaganda, passei em arquitetura no Mackenzie. Falei, vou dar uma chance pro curso. Sempre gostei de acompanhar meu pai, ia nos lançamentos com ele, obra com ele. Falei, aí comecei a fazer o curso no primeiro ano, falei, é isso que eu quero, vou seguir com isso. E acabou dando certo, pelo menos eu faço o que eu gosto e sou feliz fazendo isso. Eu acho que o segredo do escritório é que a gente sempre se deu muito bem, um completa o outro, cada um na sua área, na sua parte ali. Eu acho que não tem essa coisa de ego no escritório, então são os 3 sócios, mas os 3 sempre se respeitando e, tipo, sabendo o limite. E a gente tem um equilíbrio lá que é bem legal, que faz isso durar, né? Nós estamos já 7 anos juntos no estúdio, né, Andrei? Exatamente. O estúdio já tem 7 anos e a ArtPixel, que como começou com o Gabriel, que era uma empresa dele mesmo, né? E depois ele incorporou junto com a gente. A ArtPixel já tem um pouco mais de idade aí, né? Legal, então foi um negócio que nasceu já juntos ali com você desde a faculdade, é isso? Sim, na faculdade eu fazia bastante trabalho para o pessoal que estudava lá, fazia render, bastante coisa. E aí, quando... TCC da galera? Fazia TCC da galera, fazia trabalho para arquitetos ao mesmo tempo, sempre fazendo freela, né? Eu trabalhei muito pouco para empresas, né? O Dre já trabalhou em empresa grande. E aí quando a gente morou junto numa república,
a gente começou a trocar ideia e tal, pô, vamos no escritório, eu acho que de repente é legal, vamos pra frente com as duas empresas, vamos ver até onde dá, né? Porque hoje em dia ter uma empresa já é difícil, ter duas é mais difícil ainda. Né? E aí, cara, o pai dele também abriu muitas portas pra gente, que é do mercado imobiliário, então a gente faz hoje muito prédio e muito voltado pro mercado imobiliário, né? Legal. A rede privada. Uma curiosidade que eu tenho, assim, vocês falaram que hoje vocês são 3 sócios, né? É uma empresa jovem, né? Mas também com uma visão de usar bastante tecnologia, que é a proposta do nosso podcast. É mostrar profissionais que a gente fala que é faixa preta, profissionais que estão usando ali a tecnologia de fato e ganham dinheiro com isso, né? E é legal que ele começou falando uma frase que todo mundo fala que é gostar, né? Sim. Não tem um que veio aqui que falou que está na profissão porque não gosta. Né? E a gente fala no bastidor, a gente sabe se a pessoa gosta, se tem um brilho no olho e tudo mais no que está fazendo, né? Não, e uma coisa que ele falou que é interessante, porque assim, a motivação, você começa lá, quando você é jovem, você tá meio perdido, mas você tem seus gostos, você tem seus hobbies, né? E eu achei interessante que você falou, né? Você já gostava de maquete, você já gostava de 3D, só que você tava meio, não sabia o que você fazia, aí vem junto aquela coisa, né? O jovem que tem uma paixão e o pai que traz uma cabeça já de negócio, de tipo assim, ó, vem por aqui porque querendo ou não, só paixão, às vezes ela não vai te trazer nada. Exatamente. Mas você precisa transformar isso num modelo de negócio. Aí trouxe ali, te direcionou pra arquitetura, te deu uma visão de que, tipo, aqui você tem um campo de atuação pra você trabalhar, né? Então, porque quando você é muito jovem, cara, você falou, você tem muita dúvida, você não sabe se vai pra caminho X, Y, Z, você sabe o que você gosta de fazer. Então eu gostava de desenhar à mão e gostava de tudo que era arte, eu gostava. E daí eu falei, putz, meu pai entrou na hora certa, ele falou, meu, tenta aqui, se não der certo, aí você faz, e assim, na primeira ele me deu o conselho certo, assim. Legal. Não, e uma coisa que eu acho muito legal que vocês falaram aí, eu sempre falo a visão da educação e a visão da educação dos pais, né? A gente viu também nos outros podcasts, né? Lembro do Thales falando que o pai levava ele para viajar, ir pra feira, que ele desenvolveu uma empresa de tecnologia baseada nisso. E a gente vê que acho que tem mais que falou pra gente sobre o Thiago Ricota, também falou do pai dele, né, que é engenheiro. Então, é interessante falar o papel, a figura paterna, né, é forte com o lado masculino, mas também a mãe. E eu acho interessante 2 pontos que vocês falaram. O Andrei, pelo fato do pai dele já estar ali atuando, então ele aproveitou isso como oportunidade, tá certo, né, de, pô, vou encaixar isso com aquilo, útil com agradável e tudo mais. Você que seu pai, que também já é da área, né? Fiquei curioso com o seu terceiro sócio. Diego? É. Nossa, uma ótima Cara, pergunta, Diego né? sempre foi arquiteto nato, né? O Diego, se falar, é o mais arquiteto de nós 3, assim. Eu acho que... Conhece todas as obras, conhece todos os arquitetos, conhece, cara, todo tipo de revestimento, de tudo que é atual ele conhece, assim. O Diego, curioso. ele é estudioso. Ele é estudioso, né? Sim, ele é o que com mais certeza. estuda da gente, assim. Sim. Tipo, Cara, e você olha pra ele e fala, ele é arquiteto. Você olha pra nós dois, sei lá, não sei se é arquiteto, assim, mas o Diego é arquiteto, assim, você olha. Cara de arquiteto, conhece muito de arquitetura, né? Bem mais que nós dois. E vocês acham que, por exemplo, se fosse intitular, né, quando a gente fala cargos aqui, né, que eu coloco o Jonas é coordenador de engenharia, eu cuido da parte comercial, mas também cuido da parte da arquitetura, né, então a gente divide porque, de fato, a gente entende que cada um tem seu superpoder, vamos falar assim, né? Sim. O que vocês veem entre vocês 3 ali, assim, qual que é a habilidade de cada um única e que vão se unindo ali, que é interessante saber disso pra quem quer ter uma sociedade, por exemplo, tá escutando aqui tem muita gente que fala, pô, abrir com um amigo não dá certo, às vezes acerta. E acerta bem, né? E tem gente que não acerta porque às vezes acha que era amigo e não era amigo. Então... Passar essa bola pro Derico. Então... Eu acho que o mais importante é isso, que nós 3 somos muito amigos. Desde a faculdade a gente sempre foi muito próximo, tanto que eu morei com o Gabriel uma época e depois quando a gente começou o escritório a gente morou junto, eu, o Gabriel e o Diego. Então a gente, além de trabalhar junto, a gente morava junto e jogava bola junto. Então era intenso, cara. Era mais que 24 horas juntos, exatamente. Era um baita relacionamento, porque tipo assim, a gente tava em casa trabalhando, aí a gente tinha um jogo, um campeonato, a gente saía os 3 pra ir pro campeonato, aí voltava de novo, aí dormia no dia seguinte, e era na sala, né? Você tava na sala. Então a trajetória é bem engraçada, assim, que tipo, moraram juntos, se deu certo. Mas tinha respeito, não tinha? Muito sempre, respeito. sempre. Porque se não tem respeito ali já não daria certo. Quando você já tem isso, se complementa e tem respeito, eu digo respeito não só pela opinião do outro
entender os limites um do outro, né? Eu já tive sócios em outras situações, né? E hoje eu tenho outros sócios que eu entendo que, assim, são momentos, maturidade, etc. Mas é legal, por isso que eu perguntei, como que você se vê como complementos, porque também não adianta 3 serem do mesmo, né? Isso às vezes até atrapalha um pouquinho. A gente sabe que tem as brigas também, de, por exemplo, faturamento, porque aí tem que dividir igual, e aí também tem que ter o peso de trabalhar igual, né? Senão Exato. tem uma linha tênue muito sensível ali de... Falar que a gente nunca brigou seria a maior mentira do mundo, né? A gente já saiu falar no tapa, porque é algo que é mentira, né? Não, mas uma hipérbole, mas foi sempre coisa assim que cara, resolvia na hora, cara. Exato, a gente não ficava guardando pro outro dia. A gente falava, exatamente. vamos seguir por esse caminho. Por serem 3, isso é muita vantagem, né? Porque se 2 escolhem a mesma coisa, o terceiro já fala, vamos seguir esse caminho. Não tem, tipo, muito... Sei lá. Isso é legal. Se fosse 2, ia ficar um pouco dividido. Por mais que fique bravinho, acaba cedendo. E aí, voltando um pouco nas posições, né? O que eu acredito, o lado do Andrei, né? Acredito que o Gabriel seja o elo mais criativo do nosso escritório. Sempre falei isso daí pra ele, pro Diego. Sempre achei o Gabriel o cara mais criativo, assim, que, cara, vai além. As ideias criativas saem dele, assim. O Diego eu já vejo como o nosso cara que tem mais conhecimento, mais técnico também. Então, por exemplo, temos uma dúvida de como executar tal coisa. O Diego vai saber. Chegou um projeto para analisar. O Diego vai analisar porque ele é muito mais centrado nessa questão que a gente. E eu acho que eu seria mais uma parte... Eu faço muita parte administrativa. Eu gosto de legislação, que é uma coisa que eu sei que arquiteto não gosta, mas a maioria dos arquitetos, pelo menos. Eu sou um cara que gosto disso. Eu estudo a legislação de São Paulo, que é onde a gente faz mais projeto. Ou em Maringá, que a gente tem bastante projeto também. Eu gosto dessa área técnica também e mexer muito com número, assim. Eu sei você de matemática, né? Então... Ele é um cara... Ele fala que não, mas ele é um cara administrativo ferrado, assim. Ele é o cara que organiza, ele é o cara que antecipa o que tem que fazer, o cara que organiza a semana, é o cara que puxa para fazer as coisas. Pessoal, precisamos ter uma linha, né, para poder seguir, cronograma, toda essa parte assim. É um administrativo que tem que ter num store de arquitetura, né? Se a gente pensar que é só criatividade, não é só criatividade. A menor parte é a parte criativa, a maior parte é a organização de uma empresa, né? Que eu acho que ele faz super bem. Eu sou o diferencial dele, você não vai chorar. Obrigadão, hein? E na verdade, eu vou falar um negócio pra vocês. Por que eu perguntei isso, né? Se a gente pegar os grandes escritórios de arquitetura, se pegar, por exemplo, a FGMF, que a gente conversou aqui com o Lourenço, são 3 sócios. Se a gente pegar os outros grandes escritórios também, que tem, eu sempre falo que tem sempre, não é somente uma pessoa, é um time. E aí o cara tem um time muito pulverizado, né? Que aí tem departamentos, aí já é uma empresa muito grande, ou ele tem essas pessoas centradas. Se pegar, por exemplo, a Atier Von Hart, a gente tem lá, né, o Sérgio Atier, que é arquiteto, e aí tem o Ivo Von Hart, que é formado em administração de empresas. Então você tem que ter essa diversidade, vamos dizer assim. Eu acho que isso é um dos sucessos que vocês vão ter. É claro que vai surgir, talvez, outros futuros sócios, associados, parceiros dentro da empresa, colaboradores, que vão dar essas outras habilidades que vocês precisam ou vão ser colaboradores, né? Então, sim, acho que é natural, né, e é interessante isso daí porque realmente, né, às vezes o jovem tá na faculdade e ele é muito bom, ele é talentoso, às vezes, né, até a parte da arquitetura tem a parte artística e toda, né? E aí ele se forma e aí ele descobre que ter um negócio dele não é só viver de arte, né? Ele precisa organizar as coisas dele, organizar as contas, fazer balanço, vai lá, ter que buscar um contador. E aí, muitas vezes, se ele for trabalhar fazendo projeto, o projeto dele está localizado numa cidade que tem leis e a parte chata que muita gente não quer saber. E não dá, cara, eu vou te falar até como empresário, não dá pra você fazer tudo, cara, é impossível. É impossível, cara. Impossível. Um time de futebol, eu mandei hoje, né, que aquela frase do Michael Jordan, né, que assim, um time pode ganhar um jogo, né, uma pessoa pode até ajudar a resolver ganhar um jogo, mas só um time ganha o campeonato. Com certeza. E, Julião, o que eu ia falar também é que, tipo assim, se você não pensar como um escritório empresa, hoje em dia, cara, você tá ferrado. Uma coisa que a gente bate na tecla é isso, né? Tipo, muito a maioria dos mais escritórios que de só arquitetura são arquitetura. escritórios e não empresas, que a gente acha que é um grande erro dos A escritórios. diferença hoje. entre ateliê, sinceramente falando, e eu ouvi isso do Ivo lá na época, eu lembro que a diferença entre uma empresa grande e uma outra, uma empresa menor, não é na quantidade de pessoas, é no posicionamento que a empresa tem, Uhum. né? No atendimento que ela dá para o cliente.
no profissionalismo que ela tem no desenvolvimento do trabalho, numa gestão profissional. Então isso vai desde, cara, da venda, no acompanhamento do cliente, toda a experiência, cara, é o que torna a empresa ser profissional. Não é ela ter 100, 200, 500, 1000 funcionários, cara. Tem empresas igual de vocês, de 4, 5 pessoas, que tá dando show, cara. Não, e Julião, tipo assim, se vocês, por exemplo, vocês dois, se vocês não tiverem no dia a dia da empresa, vendo cada detalhe acontecer, cara, isso acaba se dissipando e você acaba não ficando por dentro de tudo, do dia a dia, assim, como que faz as coisas. Então, por mais que Andrei tá numa parte, eu tô em outra, Diego tá em outra, a gente tem que estar ligado em tudo pra poder, né, entender no geral o que tá acontecendo, porque e senão... o que você falou, né? Um time bom, né? Isso é uma coisa que a gente deu muita sorte com todos os nossos colaboradores. Cara, tem um A pra falar, todos são muito bons e ajudam muito a gente. Deu muita sorte mesmo, completam muito a gente. Assim. É competência, eu trocaria sorte por competência, porque assim, contratar é competência. Eu falo pra galera, né? Você tem que saber contratar. Hoje a gente gasta muita energia aqui para contratar pessoas por valores e não por técnica. Porque como é que você ensina valor pra pessoa, né? Eu falei pro Gabriel, às vezes a pessoa não tem o conhecimento de um programa BIM muito bom, mas pô, a pessoa tem vontade de aprender, é gente boa, cara, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Então eu acho... E aí tem empresas pra isso, né? E já que só estamos com boleiros aí, né? É aquele negócio, né? Quando teu time fala que vai contratar um cara, aí você fala, da onde que surgiu esse jogador que ele está contratando? Só que aí na hora que a gente vai contratar, a gente não tem o mesmo nível de exigência que tem com o time de futebol que a gente torce. Vou te falar que o meu tá sem exigência nenhuma. Porque quando anuncia lá o jogador, você vai lá e fala assim, ó, jogou onde, quantos gols o cara tem na temporada, quantas assistências, ele ocupa que zona do campo. Aí na hora de contratar não vai ter a mesma mentalidade. Então na hora de contratar tem que ser a mesma coisa, né? De novo a gestão profissional. Eu falo pro pessoal, não é o que faz a sua empresa ser grande, é na ação que você tem, nas atitudes que você tem. Desde como você atende o cliente, a gente atende a empresa de 4 pessoas igual uma empresa que tem 100 pessoas. Sensacional. Você não pode tratar diferente uma pessoa. O real é igual para um do outro. O dinheiro é igual, tudo é igual. Exatamente. Né? E é onde a gente até às vezes já abriu mão de trabalhos grandes, porque ia contra a nossa conduta, a nossa visão de empresa, porque dinheiro não é tudo. Né? Então, tá feliz, né? Quantas vezes eu chego aqui no dia e começo a frase, e aí, tá feliz? Né? Porque é algo importante, porque, cara, você não tá feliz porque tem alguma coisa errada, né? Outro dia eu tava conversando com outro profissional que ele falou, cara, não, a gente tá até tarde, né, com outra empresa, estamos até tarde aqui, mas vai dar tudo certo. Aí o gerente olhou pra ele e falou assim, cara, não vai dar tudo certo. Já deu tudo errado, a gente já tá até tarde. Né? Então, assim, é uma questão de que às vezes a gente tem que ter uma humildade, entender tudo o que tá acontecendo, pra sempre procurar melhorar, né? Quantas vezes a gente discute aqui internamente e fala, tá bom, tá errado, beleza. É um erro novo? Show de bola, a gente comemora o erro novo. Quando é um repetitivo, a gente já fica bem aborrecido porque não ficou claro para todo mundo. Mas legal, acho que essa introdução inicial foi boa, né? Saber dessa... Desculpa aí a demora pra contar a história, né? Nada, que é bem história legal, né? Vou te falar quantas pessoas vão se identificar ali do outro lado. Depois quem estiver ouvindo aí, comenta aí no vídeo, mas eu acho que é muito interessante porque eu já sou um lado um pouco mais oposto. Eu fui por um caminho que tentei ter as amizades próximas e tudo e infelizmente não deu muito certo. E vocês já me provaram aqui o contrário. Então eu acho isso muito legal. Cada um tem o seu jeito de chegar no lugar, né? Cada um tem uma Vocês são história. referência pra gente. Viu? Exatamente. O Andrei fala, será que o Júlio dorme? Porque ele faz espetacular. Cara, eu sou feliz, cara. Por mais que eu trabalhe muito, pra mim é algo... Quando você tá feliz, você faz... Você não tá trabalhando, você tá, tipo... Né, trabalha 14, 15, 16 horas. E aí as pessoas que estão do outro lado, que às vezes é um trabalho árduo, elas falam, pô, mano, você tá trabalhando pra caramba. Cara, pra pessoa ela tá falando trabalhando, mas às vezes eu tô olhando uma sensação de que assim, tipo, na verdade eu tô curtindo mais do que tá em casa, entendeu? Tipo, com certeza. Mas é difícil pra algumas pessoas, às vezes, entenderem a felicidade que o outro tem, porque às vezes ela não tá tendo aquela felicidade. Às vezes ela não se achou também na profissão, né? Exatamente. A gente eu falo pro Gabriel, a gente é privilegiado de poder acordar motivado todos os dias, assim, cara. Realmente eu me sinto privilegiado, assim, de poder ter uma empresa num ramo que não é tão fácil. Eu realmente me sinto muito privilegiado, ainda mais das coisas que a gente já conquistou, que pra nossa idade eu acho que não são poucas, assim. Pô, 2 da manhã eu mando pra ele umas mensagens dele, vamos fazer isso aqui no projeto e tal.
e é às vezes a mesma coisa que ele tá pensando, e é uma sintonia, né? Tipo, de questão de projetos, essas coisas. Tem que estar conectado, acho que essa é a palavra, né? E tá vivendo essa experiência que vocês estão passando, tá vivendo com intensidade tudo isso que tá acontecendo na vida de vocês aí. Exatamente. Pessoal, e aí, dando esse gancho aí, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, das empresas, né, de vocês. O nosso tema aqui ele é baseado hoje em realidade para encantar o cliente, realidade virtual, maquete eletrônica, como usar a arquitetura digital para, de fato, como uma ferramenta, né? Porque o pessoal hoje, às vezes, trabalha de uma maneira muito como a faculdade. A gente fez um podcast com o professor Nardelli, né? E assim, muita gente às vezes utiliza uma mesma metodologia, né? De, usa lá um software de modelagem, renderiza, Photoshop e tal. Então, e aí fica naquele ciclo constante. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, né? Com relação à utilização da maquete eletrônica e qual o impacto que isso tem para o cliente de vocês hoje. Porque se vocês têm 2 empresas, é porque eles foram bem sucedidos em querer ter 2 desafios e vender esses 2 negócios, ganhar dinheiro com isso. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho falando da parte da maquete eletrônica, como que vocês até separam essas atividades para não sobrepor, porque são 2 empresas, né? Dentro de uma. Por que uma curiosidade, porque não foi uma única empresa que faz os 2 serviços, acho que vocês já devem ter tido essa discussão, né? Também acho que abordar um pouquinho esses pontos aí pra galera que tá escutando. Pode falar. Mais generalizando, né, assim, um pouco contando o contexto, assim, o estúdio surgiu para fazer arquitetura mesmo, né? A nossa ideia no começo, a gente começou fazendo interiores, como acho que a maioria dos escritórios de arquitetura começam, né? Hoje a gente consegue focar em edificações, que é o nosso principal, e tanto interiores dentro das edificações que a gente faz também. E a gente não conseguia, às vezes o cliente não sabia a diferença de uma imagem de projeto nosso para uma imagem de venda. E, né, Gabriel, eu acho que então, a questão da Art Pixel, que ela entra bem nessa parte, né? Ela tem uma diferença de uma imagem de projeto que a gente faz para uma imagem de venda. Então, às vezes a gente pega o produto desde o estúdio e acaba fechando com o cliente da parte de imagem, que aí entra a Art Pixel, que a gente tem uma equipe só focada na imagem. Então, a gente tira o projeto do estúdio, né? A gente faz em BIM e tal, e às vezes já sai do BIM e já leva pro programa, pro software de 3D, onde a gente começa a fazer a renderização e já passa para outra equipe. E tem diferença de render, né? Por exemplo, a gente consegue colocar mais detalhes, a gente é bem fiel com textura, bem fiel com materiais que os clientes nos pedem, né? Memorial descritivo, a gente tem que seguir exatamente a mesma coisa que a incorporadora... Só que esse é um problema, né? Porque realmente a gente, às vezes, não sabe a hora que transfere de uma empresa para outra. E às vezes vem revisão de projeto e aí tem que ter revisão na imagem. Então, aí vai direto para Art Pixel ou vai para o estúdio, né? Então, esse é um problema que às vezes a gente tem, né? Com alguns clientes nossos de entender aonde que está o processo. Se está na arquitetura ou se está na imagem 3D, né? Mas tem cliente que só vem para fazer imagem, também já vem com o projeto pronto, né? E aí a gente... Por isso que é bom já ter essa outra empresa que você já sabe que já vai atender isso. Exato. E veio bem forte porque eu já trabalhava com isso há muito tempo, então já sei lidar com arquiteto desde meus 17 anos. Questão de revisão, questão de como que eu vou apresentar essas imagens, o que o cliente quer, porque ele quer uma imagem diferenciada. Você tem um ambiente, o que valoriza nesse ambiente? Qual o ângulo que a gente vai pegar da torre? Então são vários testes até chegar no que o cliente quer. Depois que a gente faz a imagem estática, aí a gente oferece outro serviço, que é o VR. Hoje o VR está entrando forte, né? Que a gente está colocando em stand de vendas, né? Que é uma imersão onde o cliente vai entrar dentro do apartamento com um óculos e vai ver exatamente o que vai ser entregue pela consultora, né? Então você tem a vista que ele vai ter, você tem todos os materiais que ele vai ter no apartamento, no decorado. E a incorporadora muitas vezes substitui um decorado pelo VR. Essa é a grande vantagem, né? Não, eu acho isso uma grande vantagem, porque deve ser um custo absurdo, né? Para as construtoras criarem esses showrooms, né? Então tem até um case nosso, né? Em Maringá, que a gente fez o projeto do stand de vendas com essa imersão e a gente deu a ideia para o cliente de fazer o apartamento, em vez de ser o decorado, que ocupa muita área do stand, fazer um apartamento inteiro branco. Então o que faz? A pessoa chega nesse apartamento inteiro branco, coloca o óculos, ou o próprio
uma tela, né? A gente consegue, né? E fica como se fosse um videogame. Ela andando, o apartamento tá lá branco, só que ela vai, tem a cama, ela troca a cor da cama branca para uma cama tal, o piso, uma madeira, coloca um porcelanato. E ela mesma vai criando o apartamento que ela quer, sendo que ela saiu no mundo real, no apartamento todo branco, e aí ela entrou na realidade virtual e escolheu o apartamento que ela vai ter para depois ser o apartamento físico, né? Na verdade é uma realidade interativa, né, Júlio? Então a pessoa ela consegue fazer o que ela quiser como se fosse um game, né? É gamificado, né? É, exatamente. Totalmente gamificado. Mas uma curiosidade, aí vocês criam restrições para essa pessoa? Porque senão também... Exato, porque senão são várias imagens que você está criando, né? Então, Inclusive, por exemplo, um ambiente de uma cozinha, a gente vai e troca o frontão ou aí troca os metais. Aí a gente coloca umas 2 opções, 3 opções, porque senão fica muitas opções e o cliente acaba se perdendo até e não é meio gera um problema. Exatamente, Inclusive, a gente limita, assim. Limite de tempo até, Júlio, porque no stand de venda você não pode formar uma fila pra usar o óculos. Então, o óculos é individual, né? A gente consegue limitar. Mas a dinâmica é interessante, né? Porque é uma experiência diferente pro cliente. Porque uma coisa é ele chegar e ter opções de decorado. Para isso daí, ele tem uma opção, uma quantidade de opções limitadas, mas para ele a experiência é como se ele estivesse escolhendo, Com ele está certeza. fazendo a montagem que ele quer, né? Uma outra dinâmica de interação com aquele produto que ele está adquirindo, né? É a questão da interatividade mesmo, Gabriel. E a redução de custo para a incorporadora é legal, porque né, fazer um decorado é caro e fazer a imersão é mais em conta. E É tem muito mais barato que fazer um decorado. Não, sem dúvidas. Aí uma curiosidade, entendi, você respondeu a questão dos desafios ali, que eu imagino que deve ter também outros desafios, até com relação a... Hoje a gente tem uma abundância, eu diria, de ferramentas, uma abundância de soluções, inteligência artificial nossa, vai mudar muito o game, aí vai ajudar muito, eu diria, né? E eu acho que tudo isso daí tem mais soluções, né, para o usuário final. Eu acho que quem ganha sempre vai ser o usuário final, né? A gente foi numa consultora, que é a Vibra, e a gente também viu lá no stand deles como que era. Eles colocaram todas as soluções e testaram o que melhor interagia. Porque se for o seu cliente uma idosa, por exemplo, Não vai funcionar. tem que ter uma solução mais específica para ela. Uhum. Se for uma pessoa mais jovem, tem uma outra solução. Então eu tinha lá tela interativa, né? Tela interativa. Uhum. Você clicava e tudo mais, deixa eu ver o andar que eu tenho e tudo, não tinha tanta gamificação. Mas é uma coisa que está começando mesmo no Brasil. Não a tinha gamificação. óculos é muito ainda, acho que raro. É recente. É recente. Mas tinha umas coisas muito interessantes, né? Que a gente conversou até com o pessoal da Inbuilt lá na época. E lá eles já tinham um pouquinho algo parecido. Que tinha uns QR Code que você apontava e tinha realidade aumentada. Mas sabe quando você vê algo muito extremista, algo mais pé no chão e uma coisa muito difícil do usuário mexer, né? Então eu vi que tinha muita experiência. Aquilo ali parecia pra mim como um usuário que tava passando ali na frente. Eu falo, cara, eu sou um cara digital, me familiarizei ali com a situação. Uhum. Mas eu vi que ainda a maquete estava física lá, ainda tinha maquete eletrônica também, as perspectivas na parede impressa, né? Mas eu sinto também que o mercado imobiliário está aprendendo como que eles vão lidar tudo isso. Mas eu acho que cenário virtual, cenário digital é algo, e gamificação é algo realmente que falta bastante ainda nas outras construtoras, né? Então é uma solução muito legal essa que você comentou do cenário branco, e brincando e mexendo as opções que o arquiteto mesmo já deixou ali. Então, isso né? por isso que até você fala até onde vai ArtPix, até onde vai estúdio, né? E nesse caso, realmente foi uma mescla das duas, né? Porque foi a ideia de projeto do estúdio, do quarto branco, e também a gente teve que fazer várias imagens dentro desse ambiente tridimensional com ArtPixel, né? Então acabou sendo... Só que foi uma contratação à parte, né? Realmente foi uma contratação para as imagens do empreendimento que foram utilizadas no stand, e o stand um projeto feito pelo escritório mesmo de arquitetura. Mas a primeira etapa aprovada são as imagens. Depois a gente parte para imagens 360, tour virtual, VR, Vídeo, né? Porque daí o projeto definido a gente consegue destrinchar e oferecer outras soluções para o incorporador, né? Bom, pessoal, agora no segundo bloco eu queria que vocês comentassem o seguinte, beleza, a gente estava falando sobre a importância da maquete. Eu acho que empreendimento sem imagem não vende. Eu acho muito difícil, pode vender, né? Mas eu acho que ele não vai ver, porque a gente está falando de um sonho. Muitas pessoas vão comprar um apartamento, vão fazer um investimento, e a grande maioria
ela não consegue ver aquilo, né? Aquele famoso, você quer que eu desenhe, né? E a maquete, ela sempre vai ter esse apelo de imagem. Quantas vezes a gente até trabalhando com BIM, alguém liga, Júlio, vocês fazem maquete? Eu falo, cara, não é o nosso foco, não é o nosso objetivo. Eu já tive uma empresa de maquete, né? Muito tempo atrás, fazia só TFG, só fazia TCC. Inclusive, meu primeiro celular eu comprei assim. Então, só que não tinha o mesmo perfil que o Gabriel, entendeu? Meu perfil era um perfil, tipo assim, gosto da ferramenta, gosto de tecnologia, mas não tenho paixão pela maquete como eu tenho, por exemplo, por tecnologia, entendeu? São duas coisas diferentes, entendeu? Aí a minha pergunta é, como que vocês veem, né, os desafios que a gente está vendo hoje, não só com inteligência artificial, tem uma competição árdua de o tempo todo tem que ver tecnologia, o tempo todo tem que estar à frente no mercado, o tempo todo tem que ser mais rápido, tem que ter uma qualidade melhor, você tem uma competitividade com pessoas que cobram muito baixo, que eu acho super errado, que a pessoa gasta não sei quantos anos com faculdade de arquitetura, gasta com ferramenta, gasta com ensino e cobra lá R$50 uma imagem. É claro que tem, às vezes a pessoa tem realidades diferentes, vamos dizer, financeiramente falando. Mas eu acho errado, porque eu acho que o valor que você cobra, o preço do seu serviço, tem a ver com o que você é. Pronto. Se você acha que seu serviço merece aquilo, cada um, eu falo, tem a vida e tem o bolso que merece. Então, se a pessoa escolhe aquilo pra ela tá aceitando ter aquilo. Então, é meio polêmico esse assunto. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês veem no mercado imobiliário, não só o mercado imobiliário, a importância da maquete. Acho que esse é o ponto, né? Qual a importância da maquete eletrônica para a realização da arquitetura? Ó, Julião, você comentou aí questão de cobrar barato ou cobrar alto. Cara, nunca julguei, porque eu já passei por isso também na época de freela, então você tem que... É muita competição, né? Você tem diversos profissionais na área e às vezes a gente precisa, para entrar no mercado, ter um valor mais acessível. Já fiz muito isso. Hoje a gente consegue cobrar um valor de acordo com a qualidade do nosso trabalho. A gente acredita que é uma qualidade boa e vale cobrar o valor que a gente cobra. E é fundamental, assim, né? Porque a gente pode até apresentar um VR, mas a imagem 3D estática é sempre fundamental, porque a pessoa vai conseguir olhar com calma cada detalhe dos ambientes, acabamentos, a vista que ela vai ter. Então, o folder, né? É uma coisa bem interessante, assim, que contempla hoje o e-book, tudo. né? O pessoal não faz o e-book, né? Em vez do folder, né? Folder então, digital, né? Então, todos os nossos clientes, Júlio, eles sempre pedem, primeira coisa, imagem. Ou seja, isso sempre vai agregar valor de venda. Né? E sabe uma curiosidade? Um dia vocês façam essa pesquisa que eu vou falar agora. Tem umas pesquisas que a gente faz no site, em sites, igual o site da SPM. Você consegue ver o mapa de calor. O que é o mapa de calor? Onde as pessoas passam mais o mouse, onde as pessoas jogam mais se elas estão vendo o vídeo, pulando o vídeo. Você tem dados hoje para isso, né? E tem uma curiosidade que eu já pesquisei uma vez. As plantas, quando passam imagem, sabe, em sites de corporação, tem muita energia gasta em perspectiva. É mesmo? Não já pesquisa isso pra vocês verem. A maioria que vai, tá aqui, ó. Quando chega na imagem, ela dá uma desacelerada. Por quê? Porque ali é o momento que ela tá fazendo a abstração. Porque a única coisa que todo ser humano entende é 3D. Você passa a planta, conversar às vezes com alguém que não é da área, a pessoa não entende a planta. Tem dificuldade. Se você escalou 1.5 lá, um vaso sanitário, um objeto lá, o cara não vai entender. E ele vai falar, pô, cabe tudo. Aí você vai lá, ele só sabe a verdade quando entra no VR, que aí no VR é uma sensação 1 para 1, né? Ou quando ele entra, ou quando ele vê uma maquete, né? Que a gente, quantas vezes você já deve ter tido discussões de o cara aumentar a distância focal absurdamente e o ambiente é micro, né? Você dá Achei aquela que o Gabriel ia falar que ele dá... Não, a gente faz muito isso porque tem ambientes que a gente precisa... O cliente pede para valorizar mais, né? Pô, tem um espaço pequeno aqui, Gabriel, o que você consegue fazer pra gente valorizar mais esse ambiente? Eu falo, vamos tentar dar uma enganadinha pra valorizar mais o ambiente, assim, a gente sempre explica aqui, sem modificar, né? Sem ampliar o ambiente, mas com a câmera a gente consegue dar uma distanciada, né? Não, e esse é o tipo de coisa que é o que diferencia o teu produto do produto de quem não sabe mexer tão bem com isso. Você saber, a arte do teu trabalho é saber valorizar uma cena, é saber colocar, saber ajustar o programa para mostrar. Eu sou engenheiro, mas no meu primeiro ano de faculdade,
O que eu tinha lá era um SketchUp da vida. Aí eu lembro que eu fazia servicinho também lá de modelagem. Aí às vezes pra fazer o interior eu usava o Promob. E aí o exterior eu fazia no SketchUp. Aí tinha que ir lá no V-Ray tentar fazer uma renderização. Horrível o meu trabalho daquela época. E aí, quando eu olhava outra pessoa fazendo uma cena 3D, eu falava, como é que o cara faz isso daqui? É porque tem que ter o domínio de posição de câmera, a iluminação, fazer um trabalho de qualidade. Direção de fotografia. Exatamente. Eu vi já muito isso na internet. Fotografia, referência, né? A gente fala muito de repertório, né? Acho que é importante. E é por isso que eu falo, estudar. Por que eu falo que às vezes o produto, como você vai vender ele, cara, pode falar de qualquer produto que tá aqui, você pode vender de qualquer forma. E é por isso que eu falo do preço e do serviço. E é natural. Às vezes você vai fazer, quantas vezes eu tive que trabalhar de graça para poder ter aquele conhecimento, de graça para poder apresentar aquilo. Tranquilo. Acho que esses pontos a gente não discute. Ou quando a pessoa tem uma necessidade financeira ou algo do tipo. O que eu acho é que isso prejudica a profissão, né? Então, no sentido assim, quantas vezes eu vou cobrar uma imagem, fazer um serviço, o cara fala, quanto você cobra? Aí você fala, R$2.000 uma imagem. R$2.000 uma imagem? O cara ali cobra 50 e tal, sabe o que eu fazia? Então, me apresenta esse cara, eu contratava ele, vendia minha imagem de 2.000 e contratava ele. Então, assim, porque eu sei o valor do meu tempo, o valor, de novo, o preço, quanto você cobra no serviço. Até se a gente discutir aqui arquitetura, engenharia, também tem essa mesma discussão. Se eu for falar de mercado e um mercado grande, vai falar da mesma discussão. Essa discussão acho que ela é eterna. Mas o ponto que eu quis dizer também, trazer para cá, é a maquete eletrônica, até na época, uma das minhas frustrações com maquete eletrônica era que eu não tinha tanta paciência com esse negócio de eu não gostei desse concreto. Esse concreto não é um concreto tal concreto. Esse azul não é um azul Artigas. Cara, a gente escutava umas coisas. Esse vidro não é tal vidro. Eu falei, tá, então baseado em que você tá me falando? Acho que você deve... Não dá pra colocar 5 centímetros pro lado esse investimento? Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Mas, cara, acho que são 17 anos. Antes eu tinha muito menos paciência. Hoje eu tenho mais paciência. Mas hoje o que a gente faz? A gente tem técnicas que, assim... prévias que ajudam muito a otimizar o tempo, né, com o cliente. Então, tiros famosos. Os tiros, cara. Os tiros e referência. Então a gente faz um briefing muito bem feito com o cliente para entender exatamente, tempo, saber o mood que ele quer. Pode ser também uma falta de maturidade que eu tinha, porque eu também era bem jovem naquela época, no começo da faculdade. E naquela época também o render não demorava... Não é igual não hoje. Era rápido. Não era igual o Lumion. Não tinha o Lumion. Motion, que você clica hoje, não tinha inteligência artificial, não tinha nada isso aí. Eu lembro que eu tinha que fazer render, cara, fazer animação no V-Ray com SketchUp. Bicho, eu tinha que deixar num totem lá de casa, 2 ventiladores. Exato, eu tinha um computador que ele desligava porque eu ficava muito alguma tempo. coisa. Nossa, cara. Eu tinha um computador que ele tinha que ficar de ladinho assim, ó, porque senão ele esquentava aqui, ó. Ele tinha que deixar um tripézinho assim. Eu falo, não tinha... A gente discutiu isso no podcast sobre... qual é o melhor PC, máquina que você tem que ter? Porque hoje tem uma abundância de tecnologia que na nossa época não tinha. Né? Tinha que fazer chover com limão seco lá. E eu acho que isso que me deu muita frustração na época, porque eu não tinha maturidade profissional ainda, tinha um cliente muito ansioso, né? Eu usava Atlantis, cara. Entendeu? Carquiteia, Atlantis. Renderim. Rapaz, sofreu, hein? Cara. E eu lutava. Eu lembro que eu perdi um computador por causa de Lumion, tá? Porque ele queimou meu notebook na época. A placa de vídeo. Foi, cara. Então, assim, era algo que, assim, eu fui guerreiro na época, sabe? Mas gostava também de gerar imagem. Eu gostava do resultado. Sabe quando você viu os quadradinhos e pum, né? E depois eu fui entender o que era núcleo. Depois eu fui entender o que era placa de vídeo, o que era GPU, o que é CPU. Você vai entendendo tudo isso na raça, né? Mas eu acho que o ponto, por isso que eu falo muito de preço e valor, né? Porque eu acho que você hoje deve ter gerado uma experiência muito grande. Sim. Que para resolver o problema, que é a questão do parafuso que eu falei outro dia, né? Que o seu valor... Você plantou tanto que para você entregar uma imagem, um tiro pro cara, tá tão maduro ali, assim como um projeto. Imagina pra lá com um arquiteto que tem mais de 80 anos de formação, ele olha pra você, já sabe que projeto você precisa, não, é muita experiência. Né? Então... Julião, a gente brinca lá que tipo, às vezes a gente faz uma prévia que o cliente aprova na hora, mas cara, é bastante estudo, estúdio de fotografia,
fazendo, se atualizando em curso, tá sempre antenado, tipo, qual o ângulo que o cliente gosta mais, que a gente já pegou essa manha também, que fica mais imponente do que o outro ângulo. Tem um gosto mais comum, né? Que faz a torre dele pular, né, encher os olhos. Então, e é isso que você falou, a experiência, né? São vários anos fazendo a mesma coisa, até a gente conseguir chegar num patamar que a gente acha que merece, né? Tipo, Apanhou bastante. Apanhou, Lógico, a trajetória é pra chegar nisso daí, né? Não é porque nossa, ele é tão talentoso. Talento tem, mas também a trajetória vai levando. Muito mais trabalho que talento. A gente fala que o Thiago Nigro fala, sucesso é treinável. Então, muitas partes, sim, gostar faz parte, mas eu acho que nesse sentido faz sentido o que você está falando. Principalmente quando a gente lida com o computador, né? Eu lembro que uma frustração que eu tinha muita dificuldade com desenho, cara. Desenho, assim, eu transpiro muito, desenhar borrava, cara, eu queria morrer, cara. Quase que eu larguei a arquitetura, falei, eu tinha que aprender AutoCAD, nossa, eu queria morrer mais ainda. E aí eu falava assim, não, cara, não é possível. Aí eu fui pro SketchUp, puta, pra mim foi, nossa, 3D e tal, né? Aí você começa a entrar nesse universo, né? Minha pergunta pra você aí, puxando o gancho, depois de toda essa explicação. Sabendo do gosto comum do cliente, sabendo do que ele pede, briefing, qual seria a dica que você daria pro pessoal a nível assim, o que você acha que ele tem que saber para que ele seja um profissional diferenciado? Ou para trabalhar com vocês, por exemplo? Cara, primeiramente, a gente não contrata por talento, mas sim por esforço, né? Tipo assim, a gente admira bastante uma pessoa dedicada que não saiba quase nada, mas que queira aprender com a gente, é uma coisa fundamental. Assim, né, Adri, que a gente sempre conversa. Cara, a gente sempre falou que uma pessoa que pode ter o maior conhecimento do mundo em tal software, se ela não tiver cabeça aberta para querer aprender outro ou ouvir, cara, não funciona. É muito melhor uma pessoa que tenha muito mais vontade de aprender do que uma pessoa que já saiba o melhor software do mundo, assim. Então, cara, a pessoa precisa ser gente boa e ter cabeça aberta para querer aprender. A gente não tem muitas restrições, mas se for uma pessoa que queira aprender, esforçada, a gente valoriza muito isso, assim. E a nossa equipe hoje é uma equipe muito boa. O Elias trabalha com a gente, é um cara fantástico também, trabalha com 3D. Ele é um cara com talento e esforço, então, cara, isso pra gente foi sensacional. E nessa parte de técnica, quando a gente fala aqui, até pro pessoal saber, pô, que treinamento fazer, né? Tem muita gente que fala, pô, o que eu tenho que... Igual o BIM, o cara fala, o que eu tenho que saber BIM? Eu falo, cara, se puder, estuda um pouquinho de construção, porque o BIM é reflexo de construção, né? Então o cara não espera às vezes essa resposta. O cara acha que, não, tem que saber Revit, que cara, SketchUp, né? Então, qual que é a sua ótica no sentido de treinamento que esse profissional tem que ter? Cara, arquitetura, o que ele... A arquitetura, muita referência, a gente olha muita referência de arquitetura pelo mundo, né? O que está sendo usado, o que não está, quais são os ângulos de fotografia, por exemplo, é uma coisa muito importante, que a gente às vezes acha que é só o 3D, é só modelar e sair renderizando. Não, fotografia, ângulo é muito importante. Puta, eu namorava o Arc dele, cara. O Arc dele a gente Não, consome. isso é uma coisa, cara, que eu até acho um pouco loucura minha. O Gabriel sabe que eu faço isso. Todo dia eu olho, eu sempre entro no Arc dele Mundo, nunca entro no .com.br, porque eu gosto de ver realmente o que está acontecendo no mundo. Eu olho tudo que aconteceu do dia anterior até o dia. Chego segunda-feira, olho de sexta, sábado, domingo, até bater segunda. Eu sei que é meio loucura, mas, cara, é uma coisa que eu faço todo dia que eu chego no escritório. A primeira coisa que eu faço é abrir o Arc dele e limpar tudo pra ver se tem alguma referência. Aí eu pego, guardo no meu Miro, né, que eu tenho um Miro pessoal, e guardo as referências que eu gosto. Aí chega tal projeto, eu abro o meu Miro e falo, pô, cara, desse projeto eu posso puxar tal coisa, desse outro eu posso puxar isso. Eu acho que o Arc dele hoje é a principal ferramenta de referência pra gente. É repertório, assim. né? Você precisa ter tudo isso daí. Você precisa respirar isso daí, senão você inspiração, vai... Tem muita gente boa, cara. Muito arquiteta bom pelo mundo inteiro. Que são referências pra gente em muita coisa. Tanto desde interiores até edificações. Mas você falou uma coisa legal aí. Porque assim, até pra nós em BIM e outras coisas, cara, eu acompanho muita coisa de fora. E não só em português. Em todos os idiomas que você imaginar. Às vezes eu não sei nem o que o cara tá falando. Mas eu sei que ele tá mostrando. Então, o fato de visualizar, né? É o que você falou, né? Você tá olhando o que o cara tá fazendo ali. E eu lembro quando eu dava aula de render, eu tinha isso. Abre o Arc dele aí, galera. Olha o enquadramento. Olha a matriz de enquadramento desse cara. Tá vendo? Por que a gente coloca a imagem pra cá, não coloca ali, bota no meio e tal? Porque é aquilo que você falou, é o que é comum.
Sim. É o que a pessoa que tá tirando foto do Instagram, seja onde for, né? Então tem até a iluminação, né? Putz, onde entra essa iluminação? Olha a sombra que faz. Primeiro plano, olha o que tem no primeiro plano. Você tem um arbusto, você tem o prédio como foco, mas você tem outros elementos no entorno que faz você olhar direto pro prédio. Então você tem coisas no entorno que agregam, mas o seu foco é direto na torre que o cliente quer mostrar. Então tem todos esses macetes assim que a gente acha que é importante, né? Essa sensibilidade, né? Sim. Até completando um pouco dessa questão de referência, a Ravi, que trabalha com a gente lá, né? Ela fez intercâmbio no Chile, né? E até eu descobri por ela que o Arc dele era do Chile. Eu não sabia que o Arc dele foi uma empresa criada no Chile e hoje é mundial, né? E a Ravi trouxe muitas referências da América Latina pra gente. E eu sou um cara que sempre olhava muito Europa, Estados Unidos, que você via, Austrália também, né? Que são os países mais desenvolvidos, tinha uma arquitetura que me agrada muito, até os países nórdicos, que tem um dos principais arquitetos do mundo hoje em dia, até o MVRDV, que é uma das principais referências pra gente. E a Ravi trouxe umas referências da América Latina que às vezes a gente acaba não olhando. A Argentina tem muito trabalho bom, o Equador tem muito trabalho bom, Chile, óbvio, né, que é um dos países mais desenvolvidos aqui. E foi bom ela ter trazido esse olhar aqui, né, que realmente a gente não... Eu não olhava muito, né? E tem muita coisa sendo produzida muito boa na América Latina, assim. Abriu bastante nossa cabeça. Que a gente fica às vezes só olhando os mesmos projetos, né? Os mesmos países. As Então, mesmas referências. as né? mesmas É os referências. trends, a gente fala, né? Que Uhum. é igual você pegar, o pessoal, se você perguntar pra todo arquiteto, acho que o top 5 sempre vão falar Big, sempre tá no top 5 o Big. Sim, o com pessoal certeza. gosta de coisa futurista, vai falar Zaha Hadid, Exato. vai falar Frank Gehry, né? Então assim, a gente vê que tem muito um recorte, né, da arquitetura e de gosto, baseado até em soluções, né, que a pessoa adota e fala, não, isso aí tá muito cara de Zaha Hadid. Total. Muito- Já, ela criou uma identidade de Criou. arquitetura dela, né? Como o Aqui, Niemeyer tem. A gente tem o Kogan aqui, que a gente olha pra essa aqui é do Kogan. Que tem traços dele, né? Tem Hoje o FGMF também, FGMF né? Muito também. Que é um dos projetos mais ousados, assim, que eu acho que também gosta bastante. O Brasil tá com muita referência boa. A gente tem que olhar também muito pra aqui dentro, que realmente tem muita referência boa. O pessoal que a gente conversou, no geral, né, tem... Nossa... E é engraçado falar, porque todos eles também têm as mesmas inspirações. E é engraçado que parece que é um ovo, o mundo é um ovo, o planeta é um ovo, sabe assim? Com É certeza. engraçado. Dentro dessa parte que vocês falaram da parte de referência, iluminação, tem muita gente que já recomendou fazer curso de fotografia. Cara, uma coisa que eu tinha dificuldade era muito a questão do mood board, né? Questão que aí é uma sensibilidade artística. Então você falou, eu pegava essas referências e você tentava entender a paleta de cores, paleta de sensações e tal. E é uma sensibilidade que eu não tenho muito apurado, né? Como que vocês trabalham esses desafios porque o maior desafio, tanto da arquitetura quanto da maquete, é se manter atualizado, é igual moda, cara. Se manter atualizado o tempo todo, né? Por isso que você olha o tempo todo, né? Sim. É que cada moodboard passa uma sensação pro cliente, né? Tem cliente que vai preferir uma imagem no fim de tarde, uma imagem diurna que destaca mais o projeto. Depende muito do projeto também. Tem Do projeto público, né? Tem projeto que não precisa de muita coisa, cara. Que a arquitetura já é muito boa, assim, se você colocar qualquer iluminação vai ficar bom. Mas tem alguns projetos que ficam melhores, vai uma noturna, uma diurna, uma entardecer. Depende muito, a gente faz um briefing bem... Porque às vezes o cliente ele pede, mas ele não tem noção do que ele quer em questão de mood. Ele viu no Pinterest, ele viu em algum lugar, falou, quero que você faça isso aqui, né? Isso fala. tratando de imagem, né? Mas quando vem pro projeto mesmo, a gente sempre tenta trazer o conceito como nossa primeira apresentação para um cliente. Até o Diego fez recentemente uma apresentação total de conceito, baseando em tonalidades diferentes, coloca imagens que trazem referência do que o produto vai ser, né? Não referências, eu digo, de projeto de arquitetura, mas, por exemplo, traz uma imagem de uma pessoa andando de bicicleta no parque. Pô, mas tá, uma coisa meio genérica, mas, cara, tem a ver com o nosso produto, com a ideia que a gente quer do produto ser aberto para a cidade, né? Esse mood de arquitetura. né? Exatamente. Então, todo esse conceito tem um porquê, esse né? é o mood de arquitetura, né? Exato. Mood Que é mood de né? imagem, mas... É isso que é engraçado, que a gente tem duas empresas de arquitetura e de imagem, então às vezes a gente nunca sabe de... confunde Cara, mas sabe uma coisa muito engraçada? Eu tava falando com o Lucas do Jonas Bigger e essas empresas também, né, de mercado imobiliário e tal, quando não é um caso igual de vocês que é duas empresas, eles têm duas empresas também, porque eles têm um departamento de fachada,
tem o departamento de maquete, Uhum. um exemplo, né? Para dar esse Um encantamento. setor vai ter que emitir pro outro e o outro Com começar a certeza. trabalhar ali dentro. Né? E às vezes um toma uma decisão que depois o outro tem que fazer tecnicamente aquilo ser construtivo. Então tem que ter essa sinergia muito bem. Acho que um dos desafios talvez que vocês vão ter quando vocês crescerem mais é não perder essa comunicação, não perder essa cultura, eu diria. Integração entre as... Exatamente. Isso tem que escalar junto, porque se ele não for escalar junto, na verdade vocês vão ter dois problemas, né? É, a Então, gente Mas sempre me tenta dar ajudou, muita atenção, né? E pros uma dois. pergunta que eu faço também. Quanto mais o escritório de leitura cresce, você acha que consegue manter a mesma qualidade, por exemplo, do produto? Cara, eu lembro que eu falei isso com o Otávio Siqueira da OS Arquitetura. Ele falava assim pra mim, acho que era até 10 ou até 15, eu não lembro de cabeça, ele falava, até 15 arquitetos eu sou arquiteto. Acima de 15 arquitetos, eu sou empresário. Então chega num ponto que você não consegue gerenciar mais, porque você só tem 24 horas, na verdade, não é 24 horas seu uso efetiva, mas você só tem um tempo de 24 horas e você não consegue lidar com tudo isso. Aí você tem que ter um time incrível. Exatamente. É, isso dizem que- do é isso Andrade que- Moretin, né? Eu não tenho certeza, mas acho que o Andrade Moretin tem uma equipe reduzida e os trabalhos dele são impecáveis, né? São muito bons, de são novo, vai referências. da ambição. Já conversei com muitos escritórios, pra eu também não expor os nomes aqui, mas que decidiram não crescer. O cara falava- Tem essa O também. cara falava assim pra mim, ó, eu tô usando o BIM, tô usando isso, quero usar a tecnologia pra eu fazer uma arquitetura melhor. Aí, e alguns falavam, cara, eu quero usar a tecnologia porque eu quero que sobre tempo pra eu fazer um projeto melhor. Não é pra eu ganhar mais dinheiro. Eu falo, caraca. Esse é então- um grande... É uma decisão. É uma decisão. Né? Até recentemente eu assisti um filme, que eu acho que você deve ter assistido, do Stan Lee, que ele começa a crescer tanto, né? A Marvel, que ele tem que sair de criação e ser empresário. Aí ele falou, não conseguia mais tocar os quadrinhos, porque eu tinha que tomar uma decisão. Tava crescendo muito, e aí eu comecei a ser só empresário. Você acha que o Foster faz projeto? Eu não sei. Mas assim, o cara tem mais de 1000 profissionais. Então. Que o cara pode dar lá, né, uma pincelada, igual o Niemeyer, né? O Niemeyer até o final ele dava um rabisco, mas será que o Niemeyer sabe o que está acontecendo depois daquilo ali, né? Então É difícil. é algo que de novo, é uma decisão. Os escritórios que escolheram não crescer tanto nesse sentido. Putz, eu bati um papo com outros podcasters, mas ali mais no background, muita gente falava assim, cara, eu vi uma charge hoje. A diferença entre ganância, né? Infelizmente uma boa ação às vezes vira uma ganância. E tava lá, tinha uma charge, depois eu boto a imagem aí, que era assim, eureka, descobri a cura da ganância. Aí depois na imagem de baixo tava escrito assim, legal, agora eu vou vender por 1 bilhão. então basicamente assim, às vezes, de novo, tá no remédio à dose ali, né? A diferença disso, porque, cara, até que ponto pra você está fazendo pelo dinheiro, até que ponto você faz porque você gosta, eu acho que é um conjunto, entendeu? Então, mas essa é uma pergunta que a gente faz quando o pessoal quer implantar a BIM. Cara, de fato vai sobrar tempo, isso eu garanto, cara, vai sobrar tempo, no longo prazo. Mas o que você quer fazer com esse tempo? Você não precisa responder, é uma questão sua como empresário, que você tem que saber o que você quer fazer com isso. Você vai fazer mais projetos, vai enriquecer mais, você vai... Não sei, aí até na SPBIM mesmo a gente já pensou, cara, cada unidade nossa eu quero com 20 pessoas, eu não quero mais que 20. Porque a gente tem os nossos valores. Um deles, família, tem vários valores. A gente gosta dessa coisa do time estar junto, estar vivenciando aquela experiência e tal. Então, talvez, claro, estou falando essa opinião hoje em 2023. Mas hoje eu tenho essa visão. Mas é muito importante você ter esse conhecimento, essa visão. Onde você quer chegar, entendeu? A gente sempre conversa, né? Às vezes até muda a chavinha, fala, o que a gente quer prospectar, né? O que a gente quer? A gente quer crescer, a gente quer manter a qualidade, a gente quer participar de tudo. A gente sempre tem essa questão, assim, que ainda assim, tá um pouco... Ainda não chegou no resultado final do que a mas- gente quer de... Mas os acho três que- ainda não bateram o martelo. Ainda não. Mas eu... é isso aí, busca de identidade. Eu acho que isso aí, cara, felizmente a gente tem uma profissão, arquitetura e engenharia, cara, uma profissão que a gente é picado por um bichinho que dura anos. Então, né, tudo arquiteto geralmente dura muito tempo aí, né? Então, eu acho que a gente vai ser reconhecido, por exemplo, você pega os escritórios que são reconhecidos hoje, cara, a galera tem 45 anos, 50 anos, então só tá começando a sua jornada, entende? E hoje a gente tem ainda uma vantagem ao nosso lado, que é a tecnologia. Com certeza. Que naquela época os caras não tinham.
Com Então a gente certeza. tem que saber usar a tecnologia para saber responder essas perguntas que você tá me fazendo agora, entendeu? Mas é algo importante se questionar, sabe? Então, porque a gente sempre fica, vamos crescer e vamos conseguir manter a qualidade, mas tudo bem, vamos virar um escritório empresa, beleza, mas isso vai acontecer aos poucos, né? A gente não sabe nem se a gente vai crescer esse ponto também, mas é uma coisa que a gente às vezes fica com isso na cabeça. E agora estou com o nosso assunto também de antigamente não ter tecnologia, pô, meu pai desenhava na prancheta, então, pô, virava à noite desenhando à mão e putz, limpava o desenho com estilete, não sei o que, Gillette, né? Gillette, né? Sim, acho que é Gillette. Cara, eu presenciei tudo isso. Aranha, Meu pai era dessa época, e aranha. bigode, né? Cara, hoje a gente tem facilidades, né? Tem. E aí eu acho que, de novo, todas essas tecnologias, inteligência artificial, VR, cara, amanhã vai ter outras. Uhum. E o arquiteto tem que saber, não só na parte de projetos, que ele tem que estar ligado também na parte de projetos. Acabamento, com a materialidade, né? É certeza. temporal, não tem o que fazer, né? E às vezes aquilo vai ser demolido, vai virar outro prédio depois com outra história, né? E uma frase do Paulo Mendes que eu gosto muito, que é: arquitetura é música petrificada, né? Então, cara, a gente vai estar discutindo aqui isso, e eu acho que mais pra frente vai estar discutindo, mas a tecnologia que a gente trouxe aqui pro podcast, ela veio como mais um braço para que você possa desenvolver da melhor forma aquilo que você tem que se expressar. E eu vou te dizer mais, a tecnologia hoje está formando mais arquitetos que, às vezes, o cara poderia ter sido um ótimo arquiteto lá no passado, ou engenheiro, e ele não podia, porque às vezes ele tinha dificuldade em desenhar. Uhum. Pô, então você quer dizer que eu não sei desenhar, não sou arquiteto? Exato. Né? E às vezes o cara é um puta criativo. Com certeza. Você falou que queria fazer publicidade. Se você for ver, todas as vezes as áreas que a gente escolhe tem sinergia. Uhum. Né? Até isso, Júlio, desculpa te interromper, vem muito também da parte da minha mãe, assim. Minha mãe, ela é professora de balé, né? Então sempre foi muito ligada à arte, assim, tipo, sempre, às vezes ia em espetáculo de balé com ela, ou de música, sempre estava muito ligada à arte. Minha mãe dava aula de piano quando era mais nova, então acho que por eu ser muito ligado à arte, por mais que tenha a parte do meu pai de engenharia, eu tinha a parte de arte da minha mãe, então acho que foi uma sinergia da escolha dos dois, assim. Por isso que eu tava ali. É reflexo, né? Sim, sim. Você também teve de sua família, né? Sim, meu pai é pedreiro e eu assim, hoje eu trabalho com tecnologia na construção, porque eu era fissurado em tecnologia, sempre fui programador, fui técnico em informática, eu fiz de tudo pra chegar nisso e juntei as duas paixões, que era mexer com tecnologia e tá com construção, e aí a gente tá nessa daí. E só agregou, né, gente? Sim, e essa jornada é muito da identidade da pessoa, do que ela gosta de fazer, né? Foi muito da personalidade também, né? E você vai compondo tudo isso. A pessoa que você é hoje é uma somatória de muitas decisões, coisas que você passou, e amanhã vai ser uma somatória de mais ainda decisões que você vai fazendo, e a sua arquitetura, tudo que você está vivenciando vai refletir todas as suas decisões, vocês vão perceber. Né? Então eu acho que é algo até um pouco filosófico. Sim, mas Mas daqui 10 anos a gente voltar a conversar, né? Lógico, ver a corta esse podcast para aqui 10 anos. Legal, cara. Legal, vamos agora pro bloco 3. Beleza, pessoal, legal, o papo tá bom. Agora, com relação a uma curiosidade, a gente tá falando sobre arquitetura digital, tecnologia, encantamento do cliente, habilidades que você precisa ter, né, e tudo mais. A gente tá tendo hoje um debate muito grande, que a parte tá na moda, tá quente o assunto, inteligência artificial, e eu tenho certeza que isso vai dar uma impactada na área de imagem. E a imagem como um todo, né? Se pegar tecnologias de Midjourney, etc. Hoje pra gente, a inteligência artificial ela é uma parte da nossa realidade, uma parte, não é total, mas a gente também não deixa de ignorar, não ignora, na verdade, que ela existe. Então, por exemplo, preciso verificar uma informação, a gente usa bastante. Preciso gerar uma imagem. Pô, quantos posts eu fiz no LinkedIn? Cara, eu queria lá, engenheiro pensando no ambiente, como que eu tava pensando lá do Mad Max, eu coloquei ambiente Mad Max, sabe? Eu queria gerar uma imagem, porque eu tava falando de, por exemplo, deserto, futuro, tecnologia, cyberpunk, uma coisa que eu ia ter muita dificuldade de gerar isso no Photoshop. Eu ia ficar, sei lá, um ano fazendo Photoshop. Com certeza. E aí eu consegui, através de palavras, chegar num resultado. Como que vocês veem
o impacto disso para a área de vocês? Vocês estão prestando atenção no uso disso? Vocês estão usando isso? Como que vocês, na parte prática, assim, o que... Acho que o Gabriel pode falar mais sobre isso, até de uma experiência que Vocês teve ficaram agora, pilhados, né? assim, putz, mano, você Não, legal. é uma coisa É de que uma empolga, cliente questão nossa, de né? tecnologia, né? A gente gosta muito, assim, a gente gosta muito, é muito curioso lá, né? Então saiu, vai pro Photoshop, a gente baixa e começa a usar e ver como é que funciona. Mas é assustador ao ponto de você falar, cara, temos que aceitar, tá aí, vamos usar isso como nosso aliado ou vamos colocar isso como empecilho, né? Tipo, será que vai realmente tomar muita parte do nosso trabalho? A parte criativa a gente sabe que, cara, já tá tomando, né? Então se você chegar com uma ideia básica, ele já te dá uma referência. Mas aí cabe a nós a gente aceitar e a gente levar isso como algo auxiliar no nosso dia a dia. Você vê mais como mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. Isso que a gente sempre fala, que a gente tem a cabeça aberta, é tentar ir na onda do que está acontecendo sempre. Tentar ser vanguarda também, né? Em alguns pontos, claro, porque tem muita gente na nossa frente, mas tentar seguir essas pessoas que estão na vanguarda, né? Até um exemplo foi essa semana, a gente estava apresentando as prévias de imagem 3D para uma cliente nossa. Aí ela falou, putz, acho que eu não gostei muito dessa árvore aqui que vocês colocaram, porque às vezes a gente indica, né? Tanto na imagem 3D a gente dá indicações de paisagismo, interiores, não que a gente seja experiente nisso, mas às vezes a gente dá. E aí ela falou, putz, eu não gostei dessa árvore. Aí o Gabriel pegou, peraí, jogou lá na inteligência artificial, trocou a árvore em questão de segundos, né? E já na mesma reunião mostrou pra ela, ó, você prefere assim? Ela falou, exatamente isso, prefiro essa vegetação. O próprio programa já fez isso pra gente. Mas aí, olha a sacada. Eu peguei uma sacada aqui no corte, que é assim, ele pegou uma interpretação humana, desejo do cliente e tudo mais. O cliente talvez não teria... O cliente está preocupado com outras coisas, né? O input do Midjourney ia ser difícil dele falar pro Midjourney, tira a árvore que tá na frente do prédio de tal coisa. Isso que eu quis dizer. E aí é onde entra o especialista. Esse é o ponto, se especializar. A gente usar a ferramenta a nosso favor e não como substituto, né? Não, e até o que a gente tava conversando um pouco em off, que eu ia comentar, eu tava lendo esses dias que o boom da inteligência artificial é muito recente e principalmente o acesso ao público, né? O Midjourney recente, o Stable Diffusion, Dali, esses primeiros de imagens e depois ChatGPT como o Large Language Model lá, né? Tem advogado agora, você viu advogado Tem advogado. Isso eu não tinha visto, Cara, não. loucura. Esses dias você escreve qual que é o problema que você tem, e o advogado vem e faz Mas o da imagem, o que eu ia falar era o da imagem. O que tá acontecendo? Tô tendo um problema que tem tanta imagem sendo gerada por IA que a IA tá sendo treinada com imagem de IA. E ela tá começando a ter problema de representar a realidade. Então, tipo assim, querendo ou não, pra gerar a capacidade que hoje as IAs têm, foi com um banco massivo de imagens geradas por humanos. Uhum. E ela não consegue retroalimentar. Toda a inteligência artificial, ela foi gerada em cima da visão criativa do ser humano. Ela não processa, ela não tem... apesar dela fazer um trabalho criativo, é com base no input e com base num monte de referência. Ela não cria referência. Então eles falam que pode ser que a gente está vendo o início, um boom, e já vai começar a ter os primeiros problemas, e eles vão ter que ver que, tipo assim, querendo ou não, se não tiver produto novo sendo gerado, você entra numa redundância, num loop de imagens com a mesma referência, e que são geradas por imagens com a mesma referência. Então, eu posso falar o que ele tá falando? Isso já acontece com a gente, ser humano. No Pinterest. Não acontece com a gente, ser humano. Tipo assim, o cara chega e faz uma imagem. Cara, que imagem você quer fazer? Eu quero fazer uma imagem igual a do fulano. Uhum. A gente é assim, o ser humano já é assim. Então, mas o Jonas tá falando que ainda depende do ser humano pra recriar, né? Não, e o próprio humano, porque, por exemplo, você está falando a Zaha Hadid. Eu aqui como engenheiro, nem sei quem quer direito os arquitetos. Você vai falar. Mas ela tem a sua própria assinatura, certo? Perfeito. Tinha alguém que fazia produto igual a ela antes dela?
Pô, Talvez ela É. pegou um elemento de um de outro. A inteligência artificial não iria fazer um prédio igual dela sem ter sido treinado com imagens dela. Com Então certeza. sempre o conceito novo, a nova estética que vai ser gerada, não vai ser a IA que vai fazer, porque Verdade. ela só vai fazer com base nas Pois é. estéticas que já existem. Eu tenho um amigo que o Jonas tá até entrando um pouco nisso. Um amigo foi lá na feira de Milão. Vai ser a tendência para os próximos 5, 10 anos. Aí é a criação do zero, certo? Então a cada fim de tendência vai ter recriar novamente e aí a inteligência vai pegar em cima disso. Mas é o que você falou, sempre vai ter que ter Tem que ter Tem que ter o start boom, de alguém. O boom criativo, dificilmente ela vai conseguir gerar a Então, o novidade. criativo ela gera. A dificuldade que foi o que a gente falou. Na verdade, muita gente estava subestimando as IAs, que ele falava assim, sim. ó, a IA, a última profissão que vai ser extinta são os criativos. Não, negativo, ela tá Não, criando. sim, ela- O problema é que ela não vai saber criar o que o seu cliente estava lá na aula falando, pô, eu preciso tirar a árvore. Aí aquela árvore vai ficar no meio do prédio, assim, pá, sabe? A inteligência não aprendeu ainda isso. Então, aonde que criar, ela cria. Mas Mas ela não, precisa mas receber a ela não informação, ela né? não sabe criar. Tem uma diferença entre criar e saber criar. E aonde entra ele e fala, pô, se ele já sabe todos os comandos, e ele vai falar 3 comandos e vai exatamente acontecer aquilo, né? Uma mágica, pum, porque ele soube falar o prompt de comando. E aí o que tá acontecendo? Você entra no Midjourney, cara, você vê vários comandos assim, né? E aí tava na moda essa semana todo mundo fazendo o seu bonequinho do tipo Disney. Você fazer seu avatarzinho de Disney. Cara, e tinha lá, joguei uma foto minha e eu coloquei, depois eu mando vou pagar esse mico aí, depois eu coloco ali, coloco a foto e é justamente aquele prompt, entendeu? Só que assim, quando você coloca o prompt igual, você gerou um conhecimento. Uma história, que a gente chama, na programação a gente chama de histórias ali, né? Então você gerou uma história ali. Quantas histórias você acha que você tem que chegar para atender o mercado imobiliário? Eu tava falando esses dias, lembra, com o Lucas? Qual é o futuro do mercado imobiliário? Pô, tem um lugar que tá fazendo uma sala de podcast no mercado imobiliário. Sim. É tendência, é moda, e aí? Então, eu não sei até que ponto a inteligência, não vou dar uma de exterminador do futuro aqui e desacreditar, mas eu acho que o que pode acontecer é, de novo, a inteligência artificial é uma puta de uma ferramenta, entendeu? E aí as pessoas têm que saber fazer as perguntas, aprender como aprender com a inteligência, mas eu acho que o problema é a inteligência não pode aprender com ela. Esse é um grande erro. Não vai acontecer, já assistiu a Era de Ultron? Vai acontecer o que aconteceu na Era de Ultron, né? Eles vão, a tecnologia ela entende o pé da letra daquilo, ela não vai saber, ela não tem o sentimento, sim. ela não vai saber de separar uma coisa da outra. Então eu acho que é onde tem muita oportunidade, eu diria. Mas a pessoa que tá, quantas vezes quem não chegou no Google falou, nariz escorrendo, tal, problema do nada, câncer. Você fala, fudeu. Eu nem procuro no Google. É, exatamente. Não, eu evito procurar no Aí agora Google. tem uma inteligência artificial que faz diagnóstico. Que loucura, né? Então assim, só que de novo, imagina um leigo perguntando ainda pra uma, sabe? Uma Aí inteligência. ele vai falar, pode enterrar aqui. Agora imagina um médico perguntando pra inteligência. Olha a Aí, diferença, né? Que é a agência profissional, né? Eu acho Que já tem um sempre- conhecimento, é, né? sempre- Isso eu defendo muito, cara. Até a gente tem que começar a pensar isso, né? De novo, como a inteligência vai ensinar? Se a gente falar na área de educação, como que ela vai ensinar? Ô Júlio, tava até comentando com a minha esposa. Eu falei, se tivesse aí na época de fazer redação, eu não ia fazer mais nenhuma redação. Imagina hoje. Nossa, Aí eu ela era falou assim, não, mas você já péssimo, tem um jeito de pegar quem usa aí pra Já. fazer a redação, né? Tipo, Não tem curso, cara. Sem brincadeira, joga aí na Hotmart. Tem curso. O cara fala como fazer tal coisa, como passar no concurso usando IA. Sem brincadeira. Você Que jogar lá, você loucura. vai ver. Tem um monte de coisa absurda como fazer cerveja usando IA. Então a galera agora tá nessa vibe. Eu acho legal isso, sabe? Porque fomenta a tecnologia, o boom ele é importante, né? A gente só não pode deixar que isso seja mais uma coisa banal. O que eu acho que não vai ser, né? Eu lembro quantas vezes você tirava foto, tinha um aplicativo da Google, você tirava foto, eu falava, cara, você tirava foto do produto, ele falava onde tinha esse produto, você comprava aquele produto. Eu achava que era Google Lens, né? E aí animal depois isso. inventaram o mesmo disso para a planta. Você tira a foto, fala, cara, eu gostei dessa planta. Aí ele falava a espécie da planta. Aí você ia pro cachorro, tirava a foto, a raça do cachorro. Sim. Então, cara, já existe. O Shazam, né, Júlio? O Shazam, é um absurdo, é. né, cara?
Verdade. Ele acha qualquer música. Então, tudo isso já existe há muito tempo. A diferença é que eu acho que a grande sacada é que tem pouca gente sabendo usar. Então, se vocês estão sabendo usar e tem que estar no radar, eu acho que é algo quente. E eu acho que é algo que pro cliente... Então, o cliente vai ter sempre mais opções para ele. Se não for uma IA, é alguém que vai estar desenvolvendo para ele, às vezes, mais barato, igual a gente estava discutindo. Sempre vai ter soluções. A diferença é que o que torna você um faixa preta é a experiência que você teve, a dedicação que você gerou de experiência em tudo aquilo no passar dos anos, o domínio nas ferramentas que você passou. Contato humano, imagina, Andrei, se todo mundo sofre em ferramenta, sofre em A e o cara tem vergonha de falar em público, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Eu vou te falar que, pelo menos pra mim, foi difícil começar aqui hoje. Dá com dificuldade. Mas eu falo pra gente lá no escritório, pra gente começar a fazer vídeo, pra divulgar o nosso trabalho também, né? A gente até comprou os acessórios, né? Pra começar a filmar e a parte mais fácil, né? Essa é a parte Comprar, mais fácil. exatamente. Olha que viu, fez lá, amor. Não, e aí a hora que liga a câmera fica lá, fica travado, né? Pior que quando tá eu e ele junto, a gente fica tentando filmar, cara, e um começa a rir, aí o outro atrapalha o Não, melhor outro, né? cada um em um canto. E aí o Diego pega, cara, ele vai e fala de uma vez assim, não ri, eu falo, pô, Diego, como Mas a gente você passava conseguiu, por cara? isso no curso gravado, né? Muitas vezes gravava, voltar. Gravar. Ih, passou um ônibus. Gravar. É o que a gente é muito perfeccionista. A gente quer, né? Que aquilo saia como é o dia a dia, mas o dia a dia não é perfeito. Sim, E às vezes as não pessoas é. nem querem que você seja certinho. Querem que seja igual a ela, real, né? Tipo, Exatamente. A conversa foi pra ser mais natural do É, que ser o conversa robozinho lá bizarra, falando, né? Não E é o cria que, nem e é vínculo. o que conecta, cara, no final. Tem muita gente que escuta, as pessoas que escutam o podcast, eu já recebi uns 2 clientes que falaram assim, cara, esse podcast que você falou aí me ajudou muito aqui, que eu tava com um problema naquele momento. Eu falei, pô, nem sabia, cara. Falei, porque eu tô aqui pra divulgar conteúdo, ajudar, né? A gente mesmo nas aulas, quantas vezes a gente batia um papo, começava com uma aula e saía com sei lá, com Cara, um produto. não é só porque a gente foi cliente de vocês, cara, mas eu falava pra eles, cara, olha o que o Júlio mostrou pra gente hoje, cara, vamos atrás disso. Porque suas aulas não era só aprendizado mesmo da ferramenta BIM, né? Era questão de, você mostrava coisas novas. Eu adoro essas coisas, então eu ficava maluco vendo as coisas que você mostrava na aula, assim, cara. Empreendedorismo. Exato. Pô, mas de verdade, cara, era muito legal, assim, porque era um aprendizado além do que a gente tava teoricamente contratando, né? Então, era uma coisa muito além. A parte mais legal também disso, porque era um podcast no final. Verdade, devia ter gravado aquele, que era... Porque a gente conversava muito, né? E assim, o fato de nós sermos jovens, a gente tem muita energia. Mas também tem uma certa bagagem. A gente não é nem júnior, nem sênior, mas a gente tá no pleno. Então a gente tá na melhor idade, igual o jogador de futebol, quando já tá ali nos 29, 30 anos, né? Então a gente tá com energia, tá com saúde e corre atrás disso. Jonas, o que você quer perguntar pra ele? Você tem curiosidade aí com relação à parte de... Você roubou minha pergunta da IA, né? E aí... Mas eu também queria perguntar para eles essa questão do domínio da ferramenta, né? Porque eu imagino que tanto para maquete, agora com BIM, também, tudo né? mais. É porque, querendo ou não, a tecnologia trouxe essas possibilidades que a gente está falando e o quanto é importante saber ter o domínio, conseguir ser produtivo com a ferramenta que está utilizando ali, saber extrair o máximo daquilo, obter os melhores resultados. Como vocês veem isso no dia a dia? Pode ir, acho que essas... Hoje a gente sempre brinca que o cliente quer tudo pra ontem, né, cara? A gente não tem muito tempo pra... tem pouco tempo pra resolver as coisas. E a gente sempre fala, por exemplo, eu e o Dri, a gente, tem um desafio, né? Nunca fizemos algo. Vamos testar aqui muito tempo, ou assim, vamos já falar que a gente faz e vamos correr atrás. Sempre funcionou assim pra gente. Então a gente fecha e depois corre atrás. Porque só quando aperta a gente consegue... Sempre assim. A gente consegue ir mais a fundo nas ferramentas. Mas eu acho isso importante. O Érico Rocha, ele fala, jogar o chapéu do outro lado do muro. Até hoje eu não esqueço dessa frase que ele falou. Que é tipo assim, muitas vezes você tem que ter o desafio.
Claro, dentro de um cenário, não é igual um médico que tem que fazer uma cirurgia. E aí Sim. mas, Tem assim, vida em risco. A né? nossa profissão ela é uma profissão muito feliz nesse sentido. Quantas vezes a gente também no BIM, né, fala, cara, dá pra fazer isso? Não, vamos fazer, vamos correr atrás. E às vezes você paga a conta e tal, porque aquilo te motiva. Acho que esse é o lado inovador, o lado questionador, o lado também de ser jovem, no sentido de não ter muitas barreiras, eu diria, muitos medos, etc, né? Então, até exemplificando isso aí do Gabriel, foi uma reunião que a gente fazia imagem 3D para um cliente, né? Só imagem estática, no máximo Tour 360. Aí eu falei, Gabriel, vamos apresentar um vídeo aí que eu vi no YouTube, vamos falar para ele. Aí falei pro cliente, falou, cara, eu quero fazer isso. E a gente nunca tinha feito. Saímos da reunião e a gente falou, cara, e agora, né? E agora? A gente tava peitudo, daí nossa. terminou, a gente olhou um pro outro, Drake, o que a gente vai fazer? A gente não tem nem máquina pra fazer isso. Como que a gente vai renderizar um vídeo? A gente não vai explodir a máquina lá, né? Exatamente. Aí no final a gente conseguiu entregar, temos o cliente até hoje, cara, temos 12 anos com o cliente, fazendo desde projeto de arquitetura até imagem 3D e todas as tecnologias. E agora implementando com ele o VR, né? Que é a questão dele andar pelo próprio apartamento e trocando os itens. Até desse próprio VR que a gente está implementando, sai uma planilha quantitativa e descritiva, né? Do que ele quer do apartamento. Então, o cliente quer tal cuba, tal negócio, já sai lá o valor que vai custar isso, é como se fosse um memorial direto do que o cliente escolhe para ser a opção de unidade dele. Então a gente... desculpa. Pode não, é só falando pro Jonas, a gente sempre foi na marra. A fundo em cada tecnologia, tá? Então, fechou. Fechou, aí vai lá explorar. Mas isso é muito bom, cara, porque assim, é o que motiva também. Muitas vezes as pessoas falam, por que você decidiu ter uma empresa? Não só por uma questão financeira, porque tem os amigos, tem um sonho, tem uma questão também de você falar assim, cara, quero tentar fazer algo que ninguém fez. Sempre tem isso, cara. Pode perguntar, a maioria que quer ser empresário, ele abre um negócio porque ele acredita numa coisa que às vezes ele trabalhou num lugar e ninguém acreditava naquilo. Ele era subutilizado, ele não acreditava que aquilo poderia ser feito. E aí você começa a quebrar essas barreiras. Porque você fala, pô, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar vender isso. Isso comigo é todo dia. Eu já vendi curso que eu não tinha. Né? E assim, mas por quê? Porque eu primeiro falava pro cliente, cliente, esse é o seu desejo? Isso é muito importante pra você? Eu vou te vender isso. Aí eu ia lá, vendia pro cara e falava assim, Jonas, agora a gente tem que fazer. Isso era pro Jonas. É a mesma coisa a história. Só que, de novo, numa zona de controle. Exatamente. Nada que a gente faz que a gente não viu. Porque assim. aí já é irresponsabilidade. Exatamente. Né? A gente também não pode ficar brincando com isso. Mas eu acho que ter o fato, né? Hoje a gente criou lá no site, a gente coloca as coisas com GIF, cada dia mais interativo. Cada dia, né? Isso é o mais importante, você deixar a pessoa se sentir à vontade no que você está oferecendo para ela. Eu acho isso importante. O ambiente imersivo, né, nesse sentido, eu acho que é sempre importante ser o mais... Quando o Jonas sempre cria, a gente sempre tem dois papos. Que eu falo, Jonas, é da NASA ou qualquer ser humano pode fazer isso? Porque se é da NASA, às vezes é muito bom, mas talvez guarde na gaveta, talvez não é agora o momento. Porque senão não adianta, cara. Com outras palavras, o Gabriel me falou isso essa semana. Né, se for comprometer, cara, melhor não. Agora, se a gente achar que a gente minimamente pode, a gente fecha, a gente vai atrás. A gente se vira. É isso aí. Não, muito bom, cara. E aí, por último, dentro desse podcast, eu queria que vocês falassem assim, tudo que a gente bateu um papo, o que vocês estão passando, qual sacada você daria pro pessoal que tá escutando ali, o que a gente chama de insight, comando que você guardou desse podcast aqui? Não dá mal. Cara, seria muito clichê falar, pô, acredita, né? Não, tudo mais, tudo, mas... né, cara... Mas se você acreditou e deu certo... então, mas foi o que eu falei, a gente é muito privilegiado, cara. Porque, infelizmente, a arquitetura, não só a arquitetura, acho que é muitas das profissões, é muito contato. E a gente sempre teve contatos bons. Claro, a gente teve o contato, mas a gente soube valorizar o contato que alguém passou pra gente. Então, por exemplo, o Gabriel trouxe, por exemplo, um cliente que a gente tem até hoje. Fazem 12, 13 anos que tem um cliente. Pô, cara, começou com imagem 3D, agora já é cliente nosso de arquitetura e 3D. Então, foi um cliente que chegou, o Gabriel soube tratar ele e a gente soube valorizar isso. A gente nunca
né, correr o uma risco de mistura perder, tipo, né? assim, Então, valorizar, mas a competência de entregar um produto com qualidade. Isso você pode ter o contato que for. Se você não entregar com uma qualidade, Não vai voltar. não vai voltar. Então Exato. isso eu acho que a gente tem que pôr na cabeça, valorizar, né? Também que a gente consegue entregar o que o cliente quer. E... cara, e amor pelo que faz é fundamental. A gente acorda pensando nisso e dorme pensando nisso. Em arquitetura, nosso dia a dia, nossa vida. exato. Né? Então você ter amor pelo que você faz e também valorizar o que você conquistou. Então, pô, se alguém abriu uma porta para você, valorize essa pessoa e valorize isso. Leve a sério, não seja irresponsável, né? Então, e valorize exatamente isso, né? Valorize tudo que você conquistou até aonde você chegou e o que você pretende conquistar. Cara, vocês falaram aqui um insight que veio na minha cabeça do passado pra cá agora, foi quando eu abri a minha empresa, mas era uma frase do Flávio Augusto, que eu gosto muito do Flávio Augusto, que é o CVC, o famoso CVC, né? Que é coragem, visão e competência. Primeiro passo é você ter competência, né? Fazer aquilo bem feito. Outra coisa é a visão. Pô, tem mercado pra isso, consigo trabalhar com isso, né? Também não adianta, às vezes você tá você gosta muito de uma coisa, eu acho que todo trabalho ele pode ser bem sucedido, né? Mas você tem que ter uma visão de mercado também, não adianta. De time e tudo mais. Então visão eu falo que é você ver aquilo que às vezes ninguém tá vendo. O Walt Disney teve uma visão, uma coisa no tempo dele, da Disney, falava pra todo mundo, aqui vai ter um parque e tal, no meio de um lugar que só tinha crocodilo, só tinha selva ali, o negócio, você falava assim, cara, né? Tipo, o pessoal, esse cara é doido. Não, o cara tinha uma visão que não é todo mundo que tinha maturidade pra ter aquela visão. E olha hoje como que é a Disney, os parques e tudo mais. Então visão acho que é algo que algo que não é todo mundo consegue ter. E eu acho que é algo que é com competência, a visão ela vai tirando aquela névoa do olho, sabe assim? Fica um pouco mais fácil. E por último, que é o mais difícil, que é coragem. Né? Porque não é todo mundo que tem coragem de empreender, não é todo mundo que tem coragem de, às vezes, largar o cômodo e ir para uma... quantas vezes eu acho que vocês já devem ter, né, tido essa reflexão, né? Muita gente tem... quantas vezes eu conheço pessoas com talento, com visão, e não tem o mais difícil que é coragem, cara. Isso tá no sangue da pessoa que já quer empreender, né? Ela acredita que aquilo vai dar certo. E isso é uma coisa que ninguém tira, na minha opinião. Então, pô, Julião, você deve acordar e falar, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Eu vou cair algumas vezes, vou levantar, mas no final vai dar certo. E é isso que acho que é a mentalidade da coragem, né? Você saber que você pode cair, mas no final a gente acredita que vai rolar, né? Ser vencedor, eu falo, cara. Vencedor, acho que você ter um pensamento vencedor é muito importante. Não é só otimista, mas é uma questão de falar, cara, eu acordei pra vencer, eu nasci pra vencer. Né? É isso aí mesmo. Com toda a humildade, né? Agradeço a presença deles. Acho que é muito interessante, primeiro, a história aí que eles trouxeram pra gente. É sempre legal tá batendo esse papo. A gente tem o privilégio de trazer pessoas aqui que até hoje que são pessoas apaixonadas pelo que fazem. E acho que sempre por trás do sucesso tá isso, né? Ser apaixonado. Acho que ninguém que a gente conseguiria ver aí que tá com um case de sucesso, ele fala, mas eu não gosto do que eu faço, né? Só foi sorte ou então é muito legal bater um papo nesse sentido, ver pessoas que estão antenadas, que estão atrás, estão querendo fazer a diferença, né, nesse mercado. A saber a história dos dois, saber a história da questão da parceria de sucesso que vem de uma amizade de escola, acho que de faculdade, acho que até para quem acaba acompanhando é uma coisa interessante de ver, porque realmente a questão da sociedade, a gente vê muitas histórias, na verdade, frustradas, né, de pessoas que tentaram parcerias e acabaram com amizades, né? E inspirações, né? Eles foram, acho que, uma inspiração. Sim. E agradecer a presença e convite para voltar daqui 10 anos, né? Que foi antes, vai, pra gente tomar uma cervejinha junto aqui. Mas é muito legal, queria agradecer novamente aí. Eu também. Queria agradecer, não só como clientes, né? Mas assim, eu acompanho a jornada deles, acho que já faz um ano e meio, né, Andrei, mais ou menos? Um ano? Exatamente, acho que 1 ano e meio, foi no começo do ano passado, né? E assim, falei pra eles lá no passado e falo hoje, assim, com muito orgulho, que eu falo assim, cara, vocês vão crescer muito ainda.
Porque eu consigo ver o que vocês estão fazendo, o esforço, o carinho, o time, sabe? Assim, quando você vê as coisas, você fala, cara, vai dar certo. Igual você falou, vai dar certo. E eu tenho certeza que vocês vão longe. Tá? Pô, cara. A gente que agradece vocês aí pela oportunidade. Foi um bate-papo legal, a gente tava meio nervoso no começo. Nossa, né? eu nunca tinha feito essa questão de podcast, cara. E fico muito feliz de ouvir isso daí de vocês dois. E, cara, saiba que é totalmente recíproco. Vocês são referências pra gente. E quem sabe aí a gente faz mais coisas juntos aí no futuro, Com né? certeza, acho E que... obrigadão por ter chamado a gente, Pô, pra gente foi muito legal, muito divertido esse bate-papo aí. Legal, vamos fazer bastante coisa juntos aí, porque vocês têm o mesmo espírito que a gente, que o Júlio falou também, é a mesma mentalidade. Legal. Pessoal, e vocês que estão aí, quem quiser depois seguir eles na rede social, vai estar aí na descrição do vídeo. LinkedIn, deixa o LinkedIn pro pessoal, o Instagram, os canais deles para quem quiser acompanhar o trabalho deles. Não se inscrevam de ativar o sininho, dar o like, compartilhar com algum colega de trabalho, que eu tenho certeza que esse podcast vai tocar e vai ajudar ele a seguir pro próximo nível. Valeu! Valeu, galera! Valeu, gente! Valeu, gente.